Olá, mais um Guia Tempo com Deus e quero te incentivar a curtir as postagens, as publicações da igreja, a se inscrever no canal e cooperar com a divulgação desse devocional com o intuito de abençoar e edificar vidas através da palavra de Deus. Quero ler um texto que se encontra em Efésios, capítulo 4, com você. A partir do versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, Paulo se apresenta como escravo de Cristo, como prisioneiro de Cristo, como alguém que tem a sua identidade, que compreende a sua identidade cristã de maneira clara. Ele pertence ao Senhor, ele é possessão do Senhor. Ele é escravo do Senhor. Muitas pessoas olham com os olhos modernos, com a compreensão da escravatura, e olham para uma afirmação dessa e tendem a pensar no Senhor Jesus e tendem a pensar em Deus como os tiranos escravocratas, entendeu? Começam a associar aqueles capitães do mato, começam a associar aqueles amos, aqueles senhores, à pessoa de Deus. Agora, Paulo, ele não tem o cuidado de utilizar essa palavra. Ele não está pensando aqui no politicamente correto. E tampouco Paulo está falando que ele é escravo de um tirano, que ele é escravo de um senhor cheio de capricho e arrogância. Não. Ele está falando que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Bem, Paulo era escravo do pecado. Mas Paulo agora era prisioneiro do pecado. Mas Paulo agora é escravo de Cristo. Paulo agora é prisioneiro no Senhor. Não dá para trabalhar todo o contexto, né, da palavra escravo nesse breve devocional. Mas a grande verdade é que todos nós, admitamos ou não, somos escravos de algo ou alguém. Mas Paulo preferia ser escravo do Senhor Jesus a ser escravo do pecado. Paulo preferia ser prisioneiro e escravo do Senhor Jesus Cristo a estar sob julgo de qualquer homem, de qualquer coisa. Porque esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele é amoroso. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Esse Senhor aqui é aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Somos prisioneiros de Cristo, temos uma compreensão clara da nossa identidade como possessão de Cristo, porque embora seja maravilhoso pertencer a um Senhor amoroso, por outro lado, pertencer a Ele significa que Ele rege a nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida, que nossos planos, nossas vontades, nossos sentimentos, nossos desejos, tudo que temos e tudo que somos está sob administração dEle, ou deveria ser assim. Paulo, como prisioneiro no Senhor, como escravo no Senhor, ele também é escravo das implicações de pertencer a Cristo. E ele apela: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu, apesar de preso, prisioneiro dos homens, apesar de escrever essa carta estando em cadeias, eu continuo vivendo de maneira digna a vocação. Porque antes de ser um prisioneiro humano, eu sou prisioneiro do Senhor. E as pressões e os problemas e as dificuldades não fizeram com que Paulo vivesse de maneira incoerente a sua fé.
Por isso ele apela, vivam de maneira digna, independente de todas as circunstâncias, a sua identidade é a identidade cristã, você é escravo de Cristo. E se você é escravo de Cristo, você necessariamente deve viver de uma maneira digna a essa sublime vocação. E aí ele diz, então, fala de algumas atitudes que o cristão deve cultivar: humildade, mansidão, paciência e amor. E aí encoraja a esses cristãos em Éfeso a se dedicarem, a serem diligentes, a se esforçarem ao máximo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja que viver de maneira digna significa, então, cultivar e manter a unidade. Ele está falando que se você é um escravo de Cristo, que se você é alguém que vive de maneira digna a vocação, você é alguém que vive em comunidade. Você é alguém que pertence à Igreja de Cristo Jesus. Você é alguém que se esforça, que se dedica, que trabalha para que essa igreja se mantenha unida. Muitas pessoas, quando pensam em uma confrontação e uma exortação como essa, né, uma chamada à pessoa a viver de maneira coerente com a vocação, já pensa nos piores tipos de pecados, nos piores tipos de atitude que alguém pode ter. Mas Paulo não começa por aí. Ele não começa dizendo o que aqueles cristãos não devem fazer. Ele está dizendo o que aqueles cristãos devem fazer. Ser cristão, então, não significa só não fazer determinadas coisas. Ser cristão significa fazer outras coisas que foram postas pelo Senhor Jesus Cristo. E uma delas é viver em comunidade, se esforçando para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade que foi paga por um alto preço. Cristo Jesus morreu para que o seu povo fosse unido. Na sua oração em João 17, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. A unidade da igreja, a vida em comunidade é algo importante para o Senhor, para Deus Pai, é algo importante para o Senhor Jesus Cristo, é algo importante para o Senhor Espírito Santo. Houve todo um sacrifício, um preço altíssimo pago para que a igreja fosse unida. E o cultivo e a preservação dessa unidade não é responsabilidade só dos pastores, é responsabilidade de todo cristão. Por isso ele está falando de coisas que nós devemos, de atitudes que nós devemos cultivar. A humildade, a mansidão, a paciência, o amor. Quando a gente pensa em humildade, e quando a gente pensa em humildade em um contexto de comunidade, a gente traz logo à mente assim aqueles irmãos que são arrogantes, aqueles irmãos que são prepotentes. E pressupomos então que nós devemos lidar com esses tipos de pessoas e aí consideramos a dificuldade que é lidar com essas pessoas. Provavelmente quando a gente pensa nessa humildade em um contexto de comunidade, algumas pessoas podem vir à nossa mente. Mas não podemos esquecer que também algumas pessoas podem ter a nossa imagem na mente delas. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que essa humildade aqui, em um aspecto positivo, significa a oportunidade de servir, de enxugar, de lavar e enxugar os pés dos irmãos, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, de imitar aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A mansidão em um aspecto positivo, a paciência em um aspecto positivo, o amor são virtudes que devemos cultivar. E eu pergunto para você, que coisas que você deveria estar fazendo como cristão, como escravo de Cristo, que você deveria estar priorizando como alguém que vive de maneira digna a sua vocação, que você não está fazendo? Isso desagrada a Deus, isso é pecado, tanto quanto se você estivesse fazendo tendo os piores atos, cometendo os piores pecados. É pecado igualmente.
Se arrependa, confesse e comece a cultivar as virtudes que vão fazer com que a comunidade da qual você faz parte cresça, glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor, através de uma dinâmica onde os relacionamentos refletem o caráter de Deus, o caráter trinitário e harmônico de Deus. Vou terminar perguntando mais uma vez: que virtudes, que atitudes que eu e você deveríamos estar fazendo como pessoas que dizem ser escravas de Cristo, como que pessoas que acreditam estar vivendo de maneira digna a sua vocação? Que atitudes nós não temos cultivado e praticado? Essa reflexão deve nos levar à confissão, ao arrependimento e a uma mudança de atitude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dirija nessa avaliação, pessoal.